Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está recebendo aqui a Osana Moraes, Obrigada. gerente comercial da Premier Pack, e a gente vai estar falando toda essa parte de embalagens, de vidro, perfumaria e bebida, e vai ser um papo bem gostoso. Bem, primeiro, Obrigada por ter vindo. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando a Premier Pack e poder falar desse mercado de embalagem e perfumaria que é tão prazeroso, né? Tão E gratificante importante, trabalhar, né? muito É quanto que é importante. importante essa parte da embalagem para a perfumaria, né? Eu costumo dizer que a embalagem vende, aí o produto revende, né? Se você tem um produto bom ali dentro, o cliente vai comprar mais vezes. Mas ter uma embalagem que gera impacto é o que vai fazer É, a pessoa desejar é o a que chama a compra, é o atenção que da chama a pessoa, né? atenção. Vai destacar o produto ali na gôndola ou na busca pela internet, faz toda a diferença. É, que é o que a gente fala, de chamar atenção, é até, assim, é fácil por isso, né? Por conta dessa Sim, parte da comunicação, visual, tudo. Depois manter realmente é aí o tem que próprio ter um bom produto mesmo, produto. da pessoa gostar e tudo mais. Sim. Osana, antes da gente falar de todo esse teu profissional, toda essa parte da Premier, PAC, me conta um pouco quem é a Osana, pessoa, ou quem é a Osana atrás do LinkedIn. Certo, a Osana é a esposa do Eduardo, 15 anos, mãe da Isabel, de 4, Ah, sou pititica! madrasta do Enzo, de 22. Bem, nasci e cresci em Mairink, fui estudando muito, me dedicando muito e caí nesse mundo maravilhoso. Das Foi isso, embalagens. das Você está trabalhando há embalagens. quanto tempo com a parte das Eu embalagens? tô com a Premier Pack, eu comecei uma história em 2011 e retornei em 2018 e lá estou até agora. E com a parte de conversar com o cliente, vender, desenvolver, já fazem 18 anos. 18 anos. Faz muito Quando alguém tempo. te pergunta exatamente o que você faz na Premier Pack, o que você faz? Ah, eu normalmente eu falo que eu sou responsável pelo segmento de embalagem, porque é a maneira segmento de perfumaria, né? Embalagem para perfumaria, Específica para perfumaria. específico para perfumaria. Então, se alguém me pergunta, eu falo que eu sou a pessoa responsável pelo segmento de perfumaria dentro da Premier Pack, porque são muitas responsabilidades, muita dinâmica no nosso dia a dia, né? A gente vende a embalagem, vende decoração, que é a pintura, a serigrafia, hot stamping. Aí a gente também tem serviço de desenvolvimento, né? A gente tem uma agência de criação dentro da Premier, então a gente desenvolve tanto o gráfico quanto um layout da embalagem mesmo. Se a pessoa vai com E uma ideia, a pessoa física, jurídica vai com a ideia de um sim, produto, vocês têm agência lá que faz isso. desde o início. Nós mesmos, né, um braço dentro da Premier Pack faz isso, um braço dentro da Premier Pack decora, e além disso eu cuido de toda a parte de relacionamento de mercado, então relacionamento com casa de fragrância, com parceiros como vocês, visitação a feiras, entender tendências de mercado, então é bastante coisa. Eu tento resumir que eu sou responsável pelo segmento de perfumaria dentro da Premier, acho que é o jeito mais fácil de explicar. E você, nesses 17 anos trabalhando nessa parte comercial, quando é que entrou a perfumaria na tua vida? Foi a Premier que me trouxe a perfumaria, foi a Premier Pack. Eu, antes de trabalhar na Premier Pack, trabalhei vendendo gelatina commodity, fragmentadora de papel. Nesse intervalo fora da Premier Pack, eu trabalhei com mão de obra, tanto para RH quanto para logística. Trabalhei com Master Batch. Então, assim, tenho uma carteira, assim, Sempre além da pensando. embalagem. E aí, na Premier, foi quando eu conheci perfumaria. Lá atrás, 2011, eu entrei para ajudar o Marcelo Falcão na área comercial, como assistente mesmo. E eu atendi, ele dava suporte para bebidas, perfumaria e alimentos. E aí, no passar, no decorrer do tempo, deu muito. Deu match. Deu match. Deu match eu com perfumaria. E aí eu fui alcançando mais responsabilidades e cheguei aqui
onde estou. Que legal. E você fez administração e marketing. Isso, eu sou formada em administração de empresa com ênfase em marketing. E como é que você usa esse marketing na área comercial? É a parte de comunicação mesmo, entender o mercado, entender... O marketing, ele vai escutar o cliente, olhar o mercado e fazer essa comunicação acontecer, né? Então, a gente tem uma pessoa responsável por comunicação dentro da Premier Pack, que é a Kátia, e eu vou mandando os inputs do que eu entendo que está em alta ou que o cliente precisa. Então, eu uso muito nessa escuta ativa e nessa leitura de mercado para alimentar lá o time de criação, de comunicação. Desse jeito. Tá, faz o que a gente fala mais ou menos como o avaliador olfativo faz com o perfume. Isso. Você faz com a embalagem, com o cliente. Isso, praticamente, praticamente. A gente tem os designers, né, que são muito criativos, e aí dentro dessa criação a gente contextualiza o que é comercial, né, o que o mercado realmente tem uma sede ali de necessidade em termos de layout. E para quem não conhece ainda a Premier Pack, conta pra gente um pouco como que é a empresa, o que é a empresa, porque ela é dividida entre a parte de bebidas e a parte de perfumaria, é isso? Isso, exato. Bem, a Premier Pack, eu vou contar lá do comecinho, agora em fevereiro nós estamos fazendo 18 anos, atingindo a maioridade da empresa. Então você está a maior parte do tempo, você está com eles? Eu estou há bastante tempo com eles, É que no meio do caminho acabou vindo uma crise lá em 2013, e eu saí, voltei em 2018, mas eu acompanho a Premier Pack desde o comecinho mesmo, desde o comecinho. Na verdade, a movimentação da Premier Pack dentro do mercado, ela acontece há mais de 18 anos, né, porque foi quando os sócios, né, começaram a falar para o mercado sobre a possibilidade de trazer as embalagens da França, da Saverglass. Então, lá no comecinho, a Premier Pack começou trazendo embalagens de vidro da Saverglass, uma vidraria francesa, para o Brasil, viabilizando o cliente aqui poder comprar um frasco de perfume, por exemplo, a uma quantidade mínima de 1 pallet. Numa época em que as vidrarias nacionais exigiam um mínimo muito mais elevado do que isso. Então, eu gosto de dizer que a Premier Pack, ela democratizou o acesso à embalagem premium dentro da perfumaria e também dentro do segmento de bebidas, né? Lá, antigamente a gente só via uma cachaça numa garrafa de tubaína. Hoje a gente vê garrafas prêmios, né? Cachaças sendo vendidas a 500, né? 800 reais, super bem posicionadas, reconhecidas a nível global, e eu enxergo que foi uma contribuição nossa. Então é bem gratificante mesmo. Né? Então eu preciso, quando eu falo de Premier, preciso contar lá do comecinho, e aí eu estive não tão no começo, mas eu acompanho há muito tempo a Premier, mesmo fora da Premier Pack, eu fui acompanhando essa história, porque é uma marca que realmente eu tenho muito carinho pela marca, tenho muito carinho pela empresa como um todo. Então, lá no comecinho, a Premier Pack começou trazendo a Saverglass, que é uma vidraria francesa, aqui para o Brasil. Na ocasião, a Saverglass trabalhava com perfumaria, bebidas e alimentos, então a gente atendia os 3 segmentos. E no final de 2018, a Saverglass decide focar apenas em bebidas. Então a gente perdeu o nosso portfólio, que era muito robusto de perfumaria, com a Saverglass, e passamos a desenhar o nosso portfólio, desenvolver molde na China, produzimos lá e mantemos estoque aqui no Brasil. Ah, tá. Então a produção é feita na China. Sim, das embalagens de vidro para perfumaria, todo o portfólio praticamente é feito lá. A gente tem um item que é um copo de vela da Nadir, que é uma vidraria nacional, e o restante é tudo China, mas com esse diferencial de ser conceituado e desenhado aqui. Tanto o Marcelo Falcão quanto o Carência Marian, que são donos da empresa, eles vieram da indústria vidreira. Então a gente tem uma capacidade de
técnica de desenvolvimento muito robusta. Então, a gente desenvolve aqui no Brasil, terceiriza a fabricação na China, por questão de custo, obviamente, fazemos importação e mantemos estoque. E a Silverglass continua só com a parte de... Isso, a mas gente... continua com a parte isso, de bebida. Continua. A Premier Pack, ela tem um excelente relacionamento com os fornecedores que a gente representa aqui no Brasil. Então, hoje é a Silverglass, que é uma vidreira francesa, a ISC Company, que é uma empresa de barricas de carvalho para envelhecimento de bebida, a Tapi Group, que é uma empresa de rolhas, tampas, acessórios, uma empresa italiana que tem unidade na Argentina, então a gente traz muita coisa da Argentina, inclusive rolhas e tampas para perfumaria. A gente traz dessa unidade da Argentina, e todos eles a gente tem uma representação aqui no Brasil com exclusividade. Então, só a Premier Pack distribui essas marcas aqui. Então, essa pegada de relacionamento da Premier Pack é com os clientes, que obviamente são muito importantes e toda marca deveria ter, né, esse cuidado com o cliente, mas a gente tem essa conexão além dos clientes, tem a conexão com a equipe de trabalho, a conexão com os fornecedores, com parceiros. Então é uma empresa bem gostosa assim, de trabalhar e de falar sobre ela. Isso eu percebo que desde o início, quando eu falei com você sobre a Premier Pack, você fala com muita propriedade, com muito orgulho, com muita alegria de estar trabalhando. E acho que é o pertencimento também. É a cultura mesmo da empresa. A gente tem uma né? cultura de portas abertas e de pertencimento, acho que é. E no início a gente estava falando sobre essa questão da importância da embalagem da roupa, né, para o perfume, né, o quanto que isso é um fator de decisão de compra. Sim. Eu acho que não só a parte do visual, mas a parte sensorial, de como que pega o vidro, de como que ele se comporta, tudo. Você tem algum case que você possa contar para a gente de que fez realmente assim muito claramente de que fez diferença essa embalagem para uma perfumaria? Nossa, eu tenho vários, assim, eu não sei o quanto que eu posso citar aqui, marcas, né, porque tem algumas questões de também não falar marca, de NTA, mas a gente, bem, eu não acrescentei na apresentação da Premier que a gente tem a parte de acessórios, válvulas, tampas. Então a ideia é que o cliente vá até a Premier buscando uma embalagem e saia com vidro, acessório e decoração, né, que é a pintura, a serigrafia, hot stamp e tudo mais. E também o desenho da embalagem exclusiva. A gente tem um case de um cliente que passou a fazer uma embalagem exclusiva com a gente, fez o repacking de vários itens do portfólio e assim, triplicou a quantidade de vidro conosco, porque realmente o consumidor final ele viu ali uma identidade de marca, porque quando ele veio com uma embalagem trazendo várias fragrâncias e fazendo esse arco-íris de aplicações, assim como o Loewe faz, né? Que tem ali aquele frasco muito icônico muito deles, icônico né? da marca, né? Aquele retangular, mas aí com as flores, com as artes, com as pinturas e trabalhando ali para uma paleta própria e identificando, fortalecendo, né? Deixando a marca mais robusta. Esse cliente nosso fez algo muito parecido. Então, assim, você entrava na loja e via ali uma variedade de formatos. Isso a gente transformou essa variedade de formatos em um formato que reforça a marca através de cores que se conversam, que por mais que mude a fragrância, não muda o visual da marca, tem algo ali sempre reforçando que faz parte do mesmo. Então, e aí o cliente aumentou muito assim as vendas também. Então a gente participou de todo esse repacking, né? Esse repacking de várias fragrâncias e pudemos ver o crescimento em quantidade de venda. É bem legal. E qual que é o perfil desse cliente que chega para vocês? É um cliente que já está consolidado e quer fazer o repack? É um cliente que está começando? Vamos lá. Qual é o perfil de cliente que chega para a Premier Pack? Todos. Eu diria todos. A gente tem desde o cliente que
começou a fazer o perfume em casa, ou difusor, sabonete líquido em casa, e já compra 50 peças e acha que é uma quantidade muito expressiva, e a gente que atende a indústria entende que ainda é uma quantidade muito tímida, assim, né, dentro de toda a demanda de mercado. Existe um outro fornecedor para essa quantidade, Sim, né? nós São temos os inclusive alguns distribuidores. clientes que compram conosco e revendem em lojas que aquela loja, aquele perfil de loja que vai ter embalagem, vai ter a fragrância, vai ter inclusive um direcionamento, né? Então a gente tem esse perfil de cliente que vai comprar com a gente e vai vender para essa pessoa que entrou em contato com a gente precisando de uma quantidade menor. Legal. E aí a gente tem até um perfil de cliente de marca internacional ou marca muito conhecida no nosso país, né? Ali as grandes marcas de perfumaria, de aromatização de ambiente. Então, tudo isso a bem gente variável, tem então. ali como entrada. E é bacana porque trabalhando há muito tempo na área comercial e sendo formada com ênfase em marketing, a gente vê muito a importância do prospectar, manter e recuperar, né? Então, o comercial praticamente faz isso. Prospecta clientes novos, recupera os que perdeu e mantém os que estão ali, né? Manter é o top, né? No mínimo, você mantém quem está ali. E na Premier, a gente tem 4 pilares de atendimento, que são esses 3 conhecidos e o acolher. Então, a gente tem essa pegada mesmo de E é bem nítido acolhimento. Mesmo isso na marca de vocês. A gente tem como que eu posso dizer, essa identidade de acolhimento. Então, mesmo o cliente que entra em contato, que precisa de 50 peças, às vezes até menos, né, encontra a Premier Pack através de uma inteligência artificial, ou através do Google, ou ver algum vídeo, não vão simplesmente né? bater o telefone e falar assim, não é aqui, Não, se vira, não, né? a gente realmente atende ali com muito carinho, explica, né, que naquele momento aquela marca ainda não está dentro dos nossos mínimos de venda, mas que existem possibilidades. Ele pode se tornar realmente um grande cliente, né? Sim, a gente até incentiva os clientes que compram com a gente e revendem as nossas embalagens a manterem o nome do produto, né? Porque alguns clientes compram o frasco Lisboa, aí chama de frasco plug. Aí o cliente procura o Lisboa e não encontra o revendedor, né? Porque tem lá um outro nome naquele produto. Então a gente incentiva que esses nomes sejam mantidos. Mas quando a gente sabe que aquele produto ele mudou de nome no nosso cliente, a gente, ao acolher, a gente fala, olha, procura esse frasco com o nome tal e tal, para ver se você consegue encontrar e fazer o seu perfume aqui nesse frasco que você gostaria de comprar com a gente, mas nesse momento a marca ainda não consegue aportar, né, a compra ali com a gente. Então, a gente tem essa prática no dia a dia. Legal. E esses clientes que chegam até vocês, quais são quais são os maiores desafios? Custo, quantidade, tempo? Eu acho que o maior desafio é atender todos com esse carinho, né? Porque a gente tem uma entrada de leads muito alta e a gente realmente se esforça muito em atender todos com esse acolhimento e num desafio de fazer cotação, fazer amostras e tudo mais, às vezes mesmo atendendo com uma maneira que o cliente se sinta agradecido e ele fala, poxa, você realmente me ajudou, do lado de cá a gente ainda fica, eu poderia ter feito um pouco melhor, eu poderia ter atendido um pouco melhor, mas por falta de tempo a gente vai administrando ali as demandas urgentes, prioritárias e tentando atender todo mundo. A gente tem bastante lead mesmo, bastante contatos receptivos. Eu acho que justamente porque a gente liga lá na Premier, que você vai ser bem atendido. E a gente realmente se esforça para esse atendimento. Acho que o maior desafio comercial é esse. O maior desafio de produto
Portfólio, a gente tem que lançar muito o tempo todo, né? Tá sempre lançando Ter essa formatos, levar para o cliente propostas do mesmo vidro com decorações diferentes, mostrar a possibilidade de variação de válvula, de tampa. Então, tá sempre entregando para o cliente algo inovador, que muitas vezes dentro do nosso portfólio nem parece tão inovador assim, porque é alguns produtos que já estão há algum tempo. Então a gente manter esse ritmo de, olha, trouxe uma coisa nova para você, olha, trouxe uma coisa nova para você. Isso para os clientes que fazem parte da nossa carteira e para os clientes que a gente tem prospectado, né? A gente sempre tem esse carinho de olhar o portfólio do cliente, entender. Hoje mesmo eu visitei um cliente e falei para ele, olha, aqui a gente viu que vocês não trabalham com a pintura localizada na parte de baixo do frasco em nenhum item da linha. Vamos tentar trazer para alguma fragrância essa pintura com o verniz ali, com a cor localizada embaixo e o frasco fosco. Então, a gente leva como novidade. Faz parte do nosso dia a dia pintar frasco, e pintar esse tipo de aplicação é algo simples para a gente. Mas quando a gente leva como uma inovação, o cliente olha para o portfólio dele e fala, puxa, realmente eu nunca pensei nisso. Então, é levar essa novidade mesmo. Vai além, né? Porque eu acho que ainda o brasileiro ainda tem muito de que a gente não tem essa vidraria para perfume tão diferenciada aqui no Brasil. Mas, na verdade, não é isso. É que a gente sempre acaba querendo o que tem lá fora e não consegue realmente perceber de como que pode criar. Tem aquele vidro, mas e como que pode criar? Porque às vezes é o mesmo vidro, mas acaba... É isso, a gente se inspira muito no mercado de fora, e isso não é uma exclusividade de perfumaria, né? A gente vê isso na moda, a gente vê isso na arquitetura, né? Em todo lugar você vê essa inspiração, né? Lá fora. Mas o Brasil é um país aspiracional, né? Então a gente também tem essa capacidade criativa. Então acho que o desafio é esse, a gente levar para o cliente algo que seja inovador e entender o que pode ser inovador para ele, que às vezes não é para a gente, é algo muito inovador. Então, é fazer casar isso, né? Fazer casar. Eu preciso o tempo todo alimentar o cliente e o mercado com novidades, até porque o mercado de perfumaria, ele vive de lançamentos, né? Ele vive de lançamentos, ainda mais hoje, nessa era de influencers e review de produto. Cada hora tem uma marca nova sendo lançada. Então, e até dentro das marcas, né? Você vê Boticário, Natura, L'Oréal, o tempo todo sempre estão lançando coisa nova. Lançando. E aí, quando esse cliente chega para você, qual que é a pergunta que você mais costuma fazer de um cliente novo que está entrando na Premier Pack, que está querendo... Então, ele vem, ele tem a quantidade que vocês atendem, tudo... Antes de criar esse rótulo, antes de pensar no vídeo, qual que é a pergunta que você faz, assim? É entender a marca, canal de vendas e posicionamento. Acho que é crucial, assim, crucial. Daí, com isso, vocês conseguem fazer esse desenvolvimento do frasco, conseguem entender qual que é o frasco, isso. Algumas vezes a gente direciona ali comercialmente mesmo, né? Como a gente atende os projetos desde os menorzinhos até os mais robustos, muitas vezes a gente acaba direcionando ali comercialmente. O cliente explica que ele vai vender através de um porta-a-porta, ou que ele vai vender numa loja, conceito, no shopping, ou que ele vai fazer uma fragrância para uma marca já existente de roupa, por exemplo. Então ele passa isso para a gente já consegue entender se é um produto que vai ter muita margem ou não. Então a gente já consegue entender se é um produto que ele vai partir para um frasco com válvula e tampa e um rótulo, ou se a gente consegue incrementar uma decoração mais elaborada, se dentro da quantidade que ele vai para o varejo, para várias lojas, 30 mil peças, que é o nosso mínimo para desenvolver uma embalagem exclusiva, não é muito. Então, a gente já direciona ele para um desenho de uma embalagem exclusiva. Então, ali, comercialmente, a gente vai entendendo e direcionando, às vezes, um item standard,
às vezes o serviço de desenvolvimento, que é um serviço de criação de layout, um serviço de criação gráfica. E já chegou algum cliente para vocês que já veio com tudo pronto, assim, querendo esse tipo de frasco, porque é essa marca, e vocês chegaram a mudar um pouco essa estratégia por conhecimento de tendência de mercado? Sim, várias vezes. Várias vezes. Algumas vezes até protegendo o cliente de uma futura ação, né? Então, de repente, eu quero fazer uma embalagem com uma tampa igual do Scandal. A gente sabe que ele pode fazer, né? Hoje em dia você faz o que você quiser, né? Você faz a embalagem que você quiser, a fragrância que você quiser, mas existem sim alguns formatos que são patenteados, que são registrados no INPE. Então, logo que o cliente já vem com essa ideia, a gente explica. E às vezes não faz parte do universo dele, ele até agradece, né? Poxa, eu estava pensando, mas não me atentei a isso. E aí, entendendo que o cliente quer posicionar, a gente vai. Vocês, como conhecedores do mercado, acabam dando essa consultoria, esse auxílio. Já teve muitas vezes, assim, da gente ali incentivar o cliente a repensar, né, no projeto. Repensar. Porque pra gente também é importante que ele compre. E que ele tenha as recompras, né? Que ele realmente tenha ali uma história, né, com a gente, que tenha um relacionamento de longa data. Então, se a gente sabe que é algo que vai prejudicá-lo, a gente já sinaliza ali. Vocês já dão esse toque, assim, para eles, né? E o que você tem percebido dessa tendência de embalagens na parte de perfumaria? Tem várias tendências, várias, assim. Você acha que é mais para o minimalismo, mais para o luxo? Então, quando a gente olha a tendência, a gente tem tendência para os mercados, né? Sim. Então, a gente tem uma tendência para o mercado massivo, que é aquele frasco com mais cor, com mais presença, com mais variedades, assim, lançamentos. E porque existe uma massa de perfumaria que está sendo tomada pelos árabes ou pelos influencers e que são, assim, realmente frascos mais rebuscados, diria eu, assim, sabe? Mas ornamentados. Em contrapartida, a gente vê o segmento de luxo cada vez mais clean, cada vez mais o mesmo frasco para tudo. A gente vê também a Europa cada vez mais exigindo os refiláveis. Algumas marcas nacionais que exportam, trazendo isso para o nacional. Embora algumas marcas nacionais não gostem do refilável para o perfume. Então, a gente vê muita tendência, né? Tem muita coisa acontecendo. O refilável que você diz é aquele da... É realmente o perfume sem ser recravado, né? Sem o perfume de rosca. Então, a gente enxerga a tendência, mas ao mesmo tempo os criadores de marca de perfumaria nem sempre se aderem. Uma por questão de disponibilidade, de variedade de embalagem. Vidro, a gente já vê bastante vidro refilável, mas aí quando você vai para a válvula já é um pouco mais... menos opções, né, disponíveis ali para quantidades menores. Então, a gente enxerga a tendência e aí olha para o mercado, entende o que o mercado está maduro para absorver. E aí a gente vai trabalhando nesse ritmo. E o refilável tem muito a ver com a parte da sustentabilidade, né? Sim. Tem mais alguma outra... Então, assim, tem essa busca mais muito pela sustentabilidade? Muito. Acho que o mercado, de forma geral, está olhando para o sustentável. Até nós, em casa, né? Antigamente, como que a gente cuidava ali do descarte, por mais... falta de acesso que alguma família possa ter, você vê famílias separando o anelzinho da latinha de cerveja, a tampinha da garrafinha, direcionando o lixo de alguma forma. Educação, assim, né? Sim, conhecimento. Sim. Então, isso daí vai acontecer cada vez mais. E aí é entender a maturidade do mercado para ver o que ele já está apto a absorver, em termos de refilável, por exemplo. A gente tem vareta de difusor de ratã, que ela é totalmente
biodegradável, né? Ela vem da natureza, o ratã é uma planta, então a vareta de ratã, Que é ela... aquela de madeirinha, né? Isso, Que aquela chamam de madeirinha. madeirinha. Isso, a madeira ela vai ter o pinus, o bambu e o ratã. Dentro do nosso portfólio a gente tem o ratã. Tá. Então, biodegradável, totalmente sustentável e tudo mais. Aí você vai para a vareta de fibra, que é uma vareta de poliéster. Sintética. Como se fosse uma roupa, né? Ali extrusada na vareta. Se a gente olhar para ela com um olhar de sustentabilidade, talvez você não enxergue sustentabilidade nela, porque ela vai ser descartada, vai para o lixo. Mas por ser um plástico, ela poderia entrar numa coleta e ser, sim, reciclada e destinar um plástico verde, né? Mas não chegamos lá a ainda. gente ainda não está maduro, né? Acho que o consumidor ainda não está maduro a esse ponto, e aí você olha para o produto com o olhar de que ele não é sustentável. E na verdade não é que ele não está sustentável, a gente que ainda não sabe, não está fazendo, não tem essa cultura, né? Não existe a cultura ainda. Acho que todo mundo... acho que já percebi em outras marcas também, quando começaram com essa parte de sustentabilidade, então eles pediam para trazer para reciclar os produtos, mas eles ainda não sabiam o que fazer, com aquilo. Hoje tem marcas que fazem isso muito bonito, assim, né, de uma maneira muito bonita. Então é bem interessante, assim, é uma tendência. O vidro por si só é totalmente reciclável, né? Ele pode voltar e tudo mais. Aí tem as variações de massa de vidro, o vidro mais branco, o vidro que vai ficar ali um pouquinho mais esverdeado, um pouquinho mais azulado, porque usou vidro de produto mesmo na composição. Realmente, assim, sustentabilidade renderia muito assunto. tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Mas já estamos fazendo bastante. Eu acho que o ideal é isso, e além do marketing de sustentabilidade. Eu vejo muitas empresas batendo na sustentabilidade com essa fome de marketing, sabe? E não com efetivamente querendo fazer. Que é o exemplo que você deu da vareta, né? Sim. Simplesmente essa serve, essa não serve nessa parte de sustentabilidade, mas sem realmente se preocupar de como é que eu faço para que vire que eu consiga reciclar isso. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente poderia falar também de econômica, né, de educar, porque se você tem pessoas ganhando com mais condição financeira, ela vai ter mais acesso à informação e ela vai reciclar melhor, porque ela se desenvolveu também socialmente. Sustentabilidade para vir da educação, né? Então tem muito assunto. Tem muito assunto. O importante é que todos tenham esse olhar. Eu acho que isso que é o que mais importa, né? Que a gente tenha esse olhar. E quando a gente fala lá de fora, tem alguma tendência que você vê lá fora que está vindo muito forte aqui para o Brasil? A gente tem os árabes, né? Que tem toda essa... essa roupagem, já chegaram, né? Já estão aí, já invadiram. Já não é tendência mais, né? Embora algumas marcas ainda não aderiram, né? Não tem uma linha árabe, um perfume árabe. Algumas marcas ficam até em dúvida, né? Porque você tem ali uma marca muito bem elaborada, muito bem definida. Como é que você enfia um árabe ali no meio? Dá certo, não dá certo? Faço, não faço? Então tem as tendências e tem o que cabe, né? Tem as tendências e tem o que cabe. Mas eu acho que essa questão do refilável é sim uma tendência. O skincare é muito, né? A gente tem visto, mas também já chegou aqui com muito peso. Né? Essa parte de cuidado, de autocuidado, essa pegada de skincare e autocuidado coreano, né? Com essa força mais oriental, tá acho que o oriental pro casa até, sabe? Casa, skincare, conforto, autocuidado. A gente vê uma força oriental muito grande.
né? Aí quando a gente vai ali para a perfumaria, a gente vê sim o árabe também vindo muito, mas aí ele já não entra nessa parte de cuidado, de autocuidado, já é algo mais O oriental ele é mais silencioso, assim, mais né? Mais silencioso. O transparente, árabe mais já é acolhedor. mais ostentativo, É, seria, ele não já sei se é chega essa chegando palavra, já, assim, né? né? Tudo muito colorido, muito Então, dourado, muito. sim, eu acho que a Europa ainda é uma referência para perfumaria e até para casa, né, para as velas. A gente também vê muita influência norte-americana, então tem, é, tem Tem muita tendência. A gente poderia escolher uma para para falar de poder um falar de. caminho. Por isso que quando eu falo o que eu faço na Premier Park, eu não consigo explicar tudo, porque é muita coisa. Tem que olhar muito para muitos Para lados, né? muitos lados. Exatamente. E quando você fala nessa parte de construção de parceria de longo prazo, como que isso se dá realmente na Premier Pack no dia a dia? Que foi aquilo que você falou de que é o captar o cliente, é manter o cliente e trazer de volta o cliente, né? Isso, Mas perfeito. manter esse cliente, você deu um exemplo que é sempre estar trazendo sugestões, olhando para a marca Sim, deles e sempre trazendo sugestões. sim. Eu acho que tem à frente do atendimento, né, do relacionamento mesmo com o cliente, grande parte da nossa carteira tá com a gente desde a primeira compra. Né? Comprou e Nossa, continuou e faz parte, mesmo que tenha feito um repacking, fez continuando conosco. Acho que o trazer inovação a gente faz de algumas formas. Para atender os clientes de forma geral, a gente realmente tem bastante lead, né? Bastante clientes que entram em contato com a gente. Então, de forma geral, a gente pensa em inovar portfólio. Então, eu lancei recentemente o Kate, frasco de 100 ml para perfumaria. Anterior a ele, o Essentia, que é um frasco que pode ser um perfume de bolso, um perfume capilar, 10 ml para bolsa. Anterior, a gente lançou a Lumiglass, que é uma linha de velas. Então, são lançamentos dentro do nosso portfólio standard para manter esse ar de novidade e o cliente que não recebe uma visita nosso o tempo todo, ele ter esse sentimento esses de novos que produtos que têm existem coisas inovação. novas para ele. Exatamente. E aí, em termos de decoração também. Então, a gente, recentemente, o Pantone lançou lá a cor do ano com as paletas. Então, a gente aplica isso em vídeos standard, digitalmente, coloca ali nas redes sociais, manda por WhatsApp para os clientes, para eles poderem visualizar como ficaria a cor do ano aplicada no vidro, até porque quando a gente vem com Pantone para uma pintura de vidro, uma cor Já pode muda. virar uma variedade, porque tem a pintura translúcida, a pintura fechada, o degradê, o A mesma cor de fosco. várias A formas, né? mesma cor a gente consegue aplicar ali com muitas nuances mesmo. Então, a gente tem esse cuidado também de criar materiais digitais para que o cliente que não recebe uma visita nossa o tempo todo também enxergue novidades, não só Com facilidade, de né? vidro, mas também de aplicação de pintura e tudo mais. Então, esse é o nosso cuidado de uma maneira mais massiva. E aí nós temos a nossa carteira de clientes ali pontuados por representatividade, né, em quantidade de vidro, quantidade de decoração, participação de faturamento. E para esses clientes a gente realmente faz um trabalho mais direcionado. Então a gente olha ali o portfólio, entende onde tem um pedacinho e todas as visitas a Quais são as gente oportunidades que tem ali isso, naquele mesmo a gente cliente para acaba aprofundar mesmo, né? isso, mas é genuíno, né? Mas verdadeiro. Não é, deixa eu É. pegar isso aqui e levar para todo mundo ver. A gente acaba fazendo um trabalho mais cauteloso, no sentido de eu quero apresentar algo que esse cliente se beneficie, que possa virar um produto final e que possa gerar uma longa data de De relacionamento. relacionamento com esse cliente. Então, com esse cuidado, a gente não fala, eu estou vendo lá
Vi que Louis Vuitton lançou uma linha com essas cores, vou replicar as cores e levar para todo mundo. Não, a gente realmente olha dentro do portfólio do cliente, É bem onde ele personalizado, sim. onde cabe E a ali, gente né, tem a facilidade de fazer isso porque a nossa agência de criação entende muito de vidro. E aí são designers formados que entendem muito de produto. Então, eles olham o nosso consegue core conectar, business consegue com conversar bem. portfólio e ser bem assertivo. E de onde vocês se abastecem dessas informações? Porque quando a gente fala de perfumaria, a gente fala assim, tem vários cursos, vários livros, né? Hoje em dia, quando a gente fala de vinho, fala de café, tudo, mas assim, e vidro, como que é esse mercado de educação do vidro? Bem, a gente olha, assim, Porque eu tem todos os detalhes que fazem muita diferença numa vidraria, né? sim, tem todos os detalhes que fazem muita diferença. Bem, a parte técnica de desenvolvimento de vidro, a gente tem um ótimo respaldo, né? Então, a nossa estrutura é essa, Marcelo, Karen, os suportes que a gente tem também através de consultores, até o próprio relacionamento com as vidrarias que a gente trabalha, que são vidrarias homologadas, o Karen, que é um dos sócios da empresa, ele visita as fábricas, entende qual que é a máquina, qual que é a capacidade produtiva, qual que é a quantidade de gota que sai da máquina. Então, tudo isso ele já tem definido. Quando a gente desenha o vidro aqui no Brasil, ele já vai direcionar. Isso aqui vai para essa fábrica, isso aqui vai para outra fábrica. Já então, consegue saber qual que atende o quê. Isso, exatamente. Então, aqui a gente já tem esse know-how de como esse vidro vai ser desenvolvido e performado bem. Em termos de layout, que aí você não tem tantas restrições técnicas, né? Mas o visual, a gente se inspira muito em vidrarias mesmo, como a Saverglass, que é uma boa referência para a gente, mas a gente tem outras marcas e marcas também de embalagens que não sejam propriamente de vidro. Então, muitas vezes a gente enxerga ali algum formato e entende que dá para trazer isso para a vidraria. A gente olha também lançamento de grandes marcas, né? Então, as marcas, a gente está o tempo todo olhando para Rituals, para Jo Malone, para Loewe, para todas essas, né? Então a gente realmente olha muito, observa muito, e aí a gente tem que ouvir o cliente aqui. Porque não adianta a gente olhar tudo o que está acontecendo, ter uma ideia mirabolante. Mas o que é que aqui e os criar algo brasileiros estão esperando, que não é o que o cliente né? precisa, né? Se não é o que o cliente precisa, não tem por que eu trazer isso para cá. Então, eu acho que acompanhar tudo que é lançado, e aí a gente tem bases como o pessoal de Cosmoprof, que sempre manda muito material assim robusto pra gente, de tendência, de tudo mais. Aí as casas de fragrância assim nos ajudam muito, todas elas têm muito acesso a tendências, a hábitos de multinacionais consumo. que estão nesses outros lugares, Sim, né? Então, como a gente tem um bom relacionamento com muitas casas de fragrância, a gente está sempre recebendo ali inputs de para onde o mercado está indo, o que o consumidor está buscando, cores, formatos, texturas. Então, a gente está sempre observando esse mercado e aí ouvindo o cliente. Porque nem tudo que você observa e que é tendência é o que o cliente vai funcionar, precisa, né? Porque muitas vezes o cliente a gente tem sim que trazer, né, tendências e lançamentos, mas algumas vezes o cliente ele tem um buraco no portfólio que é uma dor maior. Percebe uma oportunidade ali. Às vezes é uma dor maior do que trazer algo mirabolante. Então, acho que. E o desafio é esse: é você se provocar a entender o cliente tão bem a ponto de ser assertivo numa proposta de desenvolvimento. Acho que é isso. Que interessante. Acho que é isso. Nossa, quanto assunto que tem de vidraria e eu nem sabia. E eu gosto de falar, a gente pode falar muito. É delícia, muito, né? Rosana, super prazer ter você aqui. Queria saber onde que as pessoas podem te encontrar, onde que pode ter mais informação sobre a Premier Pack. Perfeito. Bem,
A Premier Pack está disponível através do site, que é premierpack.com.br. O Instagram da Premier Pack é Premier_Pack e o Premier Pack Perfumaria, Premier Pack _Perfumaria, que aí é um canal voltado para esse segmento nosso. A gente também está no Instagram como Premier Pack e é possível encontrar através só com o meu nome, né, que é bem específico, Osana com H Moraes, vai me encontrar muito facilmente em qualquer uma das redes sociais. Obrigada a você que está aí do outro lado. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Uma delícia conversar com você. E quero agradecer a Smart Olfativos, que está aqui com a gente, a Smart Co, que é o espaço onde também a gente está aqui fazendo podcast, a Perfumares, que é a escola de perfumaria, onde a gente tem toda a parte de educação, que a gente não fala só da parte de como fazer o perfume, o que é o perfume, mas também principalmente dessa parte da embalagem mesmo, para que as pessoas em qualquer nível consigam fazer ou vender a marca que já está estabelecida ou começar, porque assim tem ainda muita dúvida realmente dessa parte de embalagem, então acho que você trouxe uma contribuição muito grande aqui para nossa comunidade da Perfumares também. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, quiserem colocar, a gente também pode ir atrás da Osana para ela trazer, ou trazer a Osana aqui de volta, ou se quiserem que venha alguma outra pessoa com outro assunto também, escreve lá para a gente no Papo de Perfumaria e a gente vai trazer para vocês. Obrigada. Perfeito, obrigada, eu que agradeço.